Olá, meus irmãos. Nós daremos sequência em nossos devocionais no livro de Atos. Hoje estamos aqui estudando o capítulo 5, dos versos 17 a 32. Farei a leitura e na sequência nós conversaremos acerca disso. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Irmãos, mais uma vez nós vemos aqui um contexto muito claro de perseguição religiosa, uma perseguição que era uma perseguição muito mesquinha, né? Principalmente porque o que fazia aqueles homens maus, aqueles falsos religiosos, ficarem cheios de raiva, era o fato de que havia milagres, haviam prodígios, sinais acontecendo no caminho dos apóstolos e dos discípulos. Então, pelo fato de que aquilo tudo se demonstrava verdadeiramente uma obra do próprio Deus, né? Sendo Cristo o Messias, né? E eles não enxergavam Cristo como Messias, eles não aceitavam essa verdade, esses homens se enfureciam. E partindo para cima, né, desse grupo grande da igreja primitiva, usando até mesmo dessa violência no sentido de cercear a liberdade dos apóstolos, né? Mas é muito interessante, porque a forma como Deus usa esses acontecimentos, né, não é uma forma que ressalta o sofrimento em si do povo de Deus, sem levar em conta as providências que Deus vai dando ao longo desse caminho, né? Nós vemos aqui os apóstolos sendo presos, sendo acusados, né, desses crimes na cabeça desses falsos religiosos, mas ao mesmo tempo nós vemos Deus agindo de maneira muito clara, mandando seus anjos abrirem as celas, tirarem aqueles homens de lá. E nos atendo aos detalhes disso aqui, nós vemos um motivo disso tudo acontecendo, né? Primeiramente que no verso 17 nós vemos, né, que o que motiva aqueles homens a perseguirem os apóstolos e os discípulos é justamente a inveja. É dito no final do verso: tomaram-se de inveja. Então, na história bíblica nós temos inúmeros exemplos em que a inveja de um homem por outro, de uma tribo por outra tribo, de um povo por outro povo, isso cria uma situação de rivalidade, né? Acho que um exemplo muito, muito claro, né? Caim e Abel.
em que nós vemos o primeiro assassinato, né, a primeira morte na história da humanidade, relatado lá em Gênesis, por conta da inveja, né? E o que motiva esses homens é justamente isso, a inveja, em ver aqueles milagres acontecendo, né? E mostrando que aqueles apóstolos eram de fato testemunhas da obra de Cristo. Que aqueles religiosos revestidos de autoridade, eles não representavam nada nesse momento, né? Então a inveja torna esses homens endurecidos de coração, fazendo mal aos apóstolos, né, e ao povo de Deus. No verso 20 nós vemos que após o anjo descer, abrir as portas do cárcere, ele dá uma ordem direta aos apóstolos aqui, né? Ele diz: dizei ao povo todas as palavras desta vida, que basicamente era pregar o evangelho, tal como eles estavam fazendo naquele momento, né? Nos versos anteriores nós vemos isso de maneira muito clara, e nós vemos aqui uma ordem para que eles, sendo soltos daquele cárcere, eles fossem diretamente ao povo continuar essa tarefa que eles estavam executando. Então no verso 21 nós vemos que eles entraram no templo e passaram a ensinar novamente. Ou seja, o plano daqueles homens maus ele não havia se concretizado. Os apóstolos haviam sido presos de fato, mas eles foram soltos e voltaram às suas atividades, como eles estavam fazendo, né? Como eles faziam anteriormente. Isso mostra pra gente de maneira muito clara que homem algum pode parar a mensagem do Evangelho. Não existe nenhum tipo de autoridade, não existe nenhum tipo de líder que possa fazer com que a mensagem do Evangelho seja calada. Então nós vemos inúmeras vezes no livro de Atos eventos, não somente em Atos, mas em todas as cartas de Paulo mais à frente, eventos em que alguma autoridade busca calar aquele que é enviado de Deus, que está falando acerca da obra de Cristo, mas nós sempre vemos a mão de Deus protegendo o seu profeta, protegendo o seu mensageiro, né? Então é dessa forma que Deus age, não somente naquela época. Hoje também nós vemos inúmeros mártires na história da humanidade, mas a palavra ela nunca é calada. A palavra de Deus ela é sempre pregada nos quatro cantos do mundo, para todos os povos, e isso não é algo que o homem consiga impedir. E nós vemos aqui no verso 29 também, Pedro e os demais apóstolos afirmam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é um conceito muito interessante, né? Até bate um pouco com isso que nós já estávamos falando, mas a questão da autoridade secular, a questão da autoridade civil, né? Até que ponto o Estado, uma autoridade secular instituída legalmente, ela tem poder sobre a vida das pessoas. E aqui eu não posso deixar de citar um autor magnífico, com livros interessantíssimos, que é o Abraham Kuyper. E ele fala muito sobre esse tema. Ele foi um autor do início do século passado, né? E mostra uma série de esferas de soberania, imaginando que a sociedade está constituída como igreja, família, né? A escola e diversas outras esferas, né? E mostrando que, biblicamente, nós temos uma delimitação desse tipo de autoridade. Então, o Estado ele tem poder até determinado ponto. E o que Pedro fala aqui é basicamente isso, né? Essas autoridades elas não devem ultrapassar essa esfera ou esse limite delas, porque elas não são soberanas, elas têm uma autonomia para, dentro do campo delas, preservar aquilo que é necessário, né? Isso é muito importante. Em nossos dias temos visto casos aí inúmeros de perseguição religiosa, em alguns casos, né? Em que o Estado tenta calar aqueles que professam sua fé de alguma forma, né? Mas isso não é papel do Estado, né? Então, basicamente, o que Pedro está falando aqui: antes nos importa obedecer a Deus do que obedecer a esses homens. Porquanto esses homens estão agindo na contramão dessa ordem criacional, né? Então Deus cria as coisas com uma ordem certa, e isso nós conseguimos extrair das Escrituras,
E cabe ao homem seguir essa ordem, né? Ter poder até onde Deus permite que ele tenha. E onde, de fato, há liberdade, que tenhamos essa liberdade. Então Pedro fala disso, enfatiza esse ponto interessantíssimo. Nos versos finais aqui, do 30 até o 31, né, que antecedem o último verso, Pedro diz o seguinte, né, ele faz uma síntese muito interessante acerca daquilo que eles vêm falando, né, o que eles vêm pregando, qual que é o motivo pelo qual eles foram presos, né? E é por isso, ele fala acerca de Cristo, da obra de Cristo, que o próprio Deus enviou a Cristo, que foi morto por esses homens, morreu, no entanto ele ressuscitou, né? E nos dá essa bênção do Espírito Santo, né? Nos dá a salvação, entrega a salvação ao povo. Ele cita Israel, né? Então Israel no conceito de igreja aqui, né? Em que nos é permitido o arrependimento e a remissão dos pecados por conta do sacrifício de Cristo. E ele finaliza dizendo: nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então é interessante, irmãos, o contexto todo dessa passagem aqui nos mostra que não importa, as autoridades podem tentar prender, podem tentar calar, né, o cristianismo. E nós vemos aqui uma missão muito importante na igreja primitiva, porque a igreja primitiva construiu toda a base que nós temos hoje, né? E, no entanto, não adianta. Essas pessoas mal intencionadas, né, esses servos do inimigo, eles não conseguem calar o cristão, não conseguem calar o crente. Então, o que os apóstolos fazem é levar a mensagem adiante. E a mensagem chegou até nós hoje. Isso é uma bênção, isso é maravilhoso. E devemos nos ater a isso, irmãos, de que a mensagem nunca deve ser calada. Nós devemos a todo tempo levar a mensagem adiante, aproveitar da liberdade que temos, inclusive, para que façamos isso de maneira enfática, de maneira proveitosa em nossos tempos, né? Então, que Deus nos abençoe nessa missão e que Deus abençoe a vida dos irmãos.